Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar os peticionários aqui presentes, agradecer a vossa disponibilidade e por nos trazerem este tema da fibromialgia à Assembleia da República. Temos então a petição número 122, que solicita o reconhecimento da fibromialgia como doença crónica, incapacitante e o reforço dos direitos dos doentes com fibromialgia. Temos aqui conosco 3 membros peticionários: Fernanda Margarida Neves de Sá, doente fibromiálgica e fundadora e presidente da primeira Associação Portuguesa e doentes com fibromialgia; Branca Célia Dias, membro do NIAF e também doente com fibromialgia; e João Paulo Neves Soares, também doente com fibromialgia. Penso que tiveram conhecimento prévio da grelha de intervenções, portanto têm uma primeira intervenção de 10 minutos, podem partilhar entre vocês, depois a ronda dos grupos parlamentares, são 5 minutos a cada grupo parlamentar, e no final têm mais 10 minutos para as respostas às perguntas que vos forem colocadas. Então, sem mais demoras, passo a palavra aos peticionários para os 10 minutos de apresentação da petição. Muito obrigada. É esta, não é? Eu começava por chamar a atenção sobre o que é fibromialgia, que infelizmente no nosso país são muito poucas as pessoas e muito poucos os elementos da classe médica que saibam o que é a fibromialgia. Isto, muito infelizmente, porque está em causa a saúde de milhares de doentes, calcula-se entre 300 e 400 mil doentes. A fibromialgia, até há 28 anos atrás, era reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença reumática. Entretanto, em janeiro de 2022, foi feita uma revisão na Organização Mundial de Saúde em que definem a fibromialgia como doença primária crónica, ou seja, tudo o que está para trás ficou sem valor nenhum. E isto está a causar uma terrível e assustadora limitação clínica perante os doentes, porque as afirmações que ouvimos dos clínicos vai desde essa doença não existe até essa doença é reumática. Ou seja, estão a recusar-se a aceitar a alteração da própria Organização Mundial de Saúde, porque o nosso país ainda não tomou posição. Isto é extremamente grave, extremamente urgente, porque são os doentes os principais atingidos, porque são humilhados, são insultados, e depois a família não entende e maltrata-os também, e inclusivamente querem trabalhar, não podem, porque há um esclarecimento que eu queria fazer e que muito poucos elementos da classe médica também conhecem, porque não se fala, no nosso país não se tem falado na fibromialgia, e a gravidade começa aqui, é um tabu, é uma palavra tabu, por conveniência de muitos profissionais de saúde também, infelizmente. Porque um doente vai, por exemplo, à sua médica de família, eu se calhar tenho o que eu tenho. A médica de família, que seria a primeira pessoa responsável por analisar o doente, para ver o que o doente tinha, fazer-lhe um diagnóstico, não. Os médicos de família despacham os doentes normalmente e infelizmente para a reumatologia ou para a consulta da dor. Ora, a consulta da dor está neste momento indicada para cuidados paliativos e doentes terminais. O que é que acontece? Os doentes chegam à consulta da dor e são intoxicados brutalmente, exageradamente com fármacos que lhes dão cabo muito mais da saúde, que pouca que têm, ficam com muito menos. Quer dizer, isto está a ser gravíssimo no todo, por causa, primeiro, como eu digo, da não aceitação, da desmotivação, da falta de esclarecimento, quer clínica, quer familiar, quer laboratorial. A parte profissional também não tem esse conhecimento, não facilita, por exemplo, a atividade laboral ser dividida. Por exemplo, um doente fibromiálgico, que, aproveito para dizer uma coisa também muito importante, peço desculpa a viragem que eu vou fazer agora, uma pequena curva, que não é conhecido nem é aceito no país. A fibromialgia não é uma única doença.
que é algo que também não se sabe. É fibromiálgico, está num todo, está errado. O doente fibromiálgico é dividido por 3 graus, mínimo, médio e grau severo. São muito poucos os médicos que avaliam o doente desta forma. Um doente de grau mínimo pode e deve trabalhar. Com algumas limitações, claro, dentro das suas possibilidades pessoais, mas pode e deve trabalhar. Só que tem as suas limitações da própria patologia. Depois temos o grau médio, já começa a ter mais dificuldades. Ou seja, começa a precisar de alterações de horários, adaptação de horários, adaptação de trabalhos laborais, a própria casa, pode fazer umas coisas, outras coisas não pode precisar de maior repouso, maior quantidade de horas de repouso. Depois, para terminar, aí é que realmente a situação se torna gravíssima e que não são avaliados pela grande maioria dos nossos médicos, é o grau severo. O grau severo não dá para fazer rigorosamente nada. O doente não sai da cama, o doente não se mexe, o doente nem sequer para tomar banho consegue fazê-lo normalmente, porque a própria água de chuveiro parecem espetos a espetar no corpo. Os pés parece que têm vidros a espetar nos pés. Depois, a fibromialgia tem outra característica que poucos, volto a insistir, a falta de conhecimento clínico está gravíssima no nosso país. Gravíssima. E há uma coisa que eu peço nesta comissão, é esclarecimento clínico em primeiro lugar. Esclarecimento, ao mais elevado grau. Os médicos não estão preparados para atender estes doentes. E então o que é que eu ia dizer? Há uma característica da fibromialgia, que é por isso, e não é por acaso, que a fibromialgia ainda está a ser estudada a nível mundial, sem resultados completamente plausíveis. Porquê? Porque a fibromialgia apresenta-se de diversas formas. Nós costumamos dizer que a fibromialgia tem diversos rostos. Eu posso dar-vos o meu próprio caso. O caso pessoal, real, que eu posso comprovar. Mas como o meu, há milhares. Eu, por exemplo, senti-me mal, vou ao médico, neurologista, provável volumosa hérnia na cervical. Qualquer médico fica assustado. Provável volumosa hérnia, pode-se pensar num carcinoma, que foi o que se pensou. Fui para um neurocirurgião, não, vamos já fazer, injetaram-me o líquido, vamos já fazer, vamos ver o que isso é, porque isso pode ser perigoso. Não é, olha, afinal, vamos ficar mais descansados, porque a senhora tem 2 volumosos osteófitos, chamados bicos de papagaio, que lhe estão a comprimir a coluna. A senhora tem que ser sujeita a uma cirurgia. Andei eu de colarinho, X tempo, porque fui colher mais 2 opiniões. Um médico disse, cuidado com essas cirurgias à coluna. Um outro médico, que por acaso tinha um amigo ortopedista, disse, eu quero que o meu chefe de serviço te veja. Fui ser observada por o chefe de serviço do Hospital Santo António do Porto. E esse médico, não, tem que ser mesmo operada porque isso está perigoso. Qual foi a minha sorte? E peço desculpa estar a pôr o nome pessoal, porque isto repete-se por N doentes. E o meu caso é provado, tenho as provas todas. Foi-se a verificar antes, porque esse meu amigo, como ortopedista, quero repetir o exame para ver o grau de evolução que houve desde a primeira, segunda observação até agora, antes de ires para a cirurgia. A minha coluna estava perfeita, não tinha rigorosamente nada. Ou seja, o que é que acontece nos doentes fibromiálgicos? Cada caso é um caso diferente de todos os outros. Um doente fibromiálgico não pode ser comparado com todos os outros doentes fibromiálgicos, porque cada doente fibromiálgico apresenta as suas próprias características pessoais. Porque a fibromialgia é uma patologia tipo lombriga, desculpem o termo, que se passeia pelo corpo todo, fica estagnada num determinado local, depois dali passa para outro sítio, vai para outro sítio, circula pelo organismo do doente. E o médico procura, num sítio, numa vez encontra uma coisa, outra vez encontra outra coisa, e o que é que acontece de gravidade? O doente é regularmente sujeito a diversas cirurgias sem necessidade,
Pergunta se ficou melhor. Não, fiquei muito pior. Então as que são mais usadas são as canal cárpico, coluna e peritonites, e ficam muito piores depois da cirurgia. Porquê? Porque não há cuidado, não há conhecimento clínico. Desculpa, eu só queria acabar este ponto, porque isto, o que é indispensável é a obrigatoriedade legal de haver conhecimento clínico sobre os graus da fibromialgia. Há 3 graus. E o doente tem o direito de ser avaliado como tal. Mínimo, médio e severo. E que haja respeito pela dor do doente, que é real também. Que haja cumprimento que saiu da Organização Mundial de Saúde. Dor crónica primária. Ora, uma dor crónica primária, desde janeiro de 22, em Portugal, ninguém falou. Continua a dizer-se, é uma doença reumática. Porquê? Quais os interesses de quem o diz? Perguntámos nós e deixámos a pergunta no ar. Porquê é que os doentes fibromialgicos continuam a ser apelidados de doentes reumáticos? Quando temos Espanha, temos o próprio Brasil, em quase todos os estados está reconhecida, temos França. A fibromialgia está reconhecida e muito bem reconhecida. Agora, vou passar a palavra aos meus colegas. Não, eu só queria, se me permitisse... Pronto, é assim, eu vou permitir mais... Depois. Pronto. Eu ia permitir só 2 minutos. Pronto, não é preciso ceder, eu acho que temos tempo até ao plenário, mas não podemos alargar muito mais, porque nós temos plenário das 15 horas e, portanto, depois não podemos atrasar. Mais 2 minutos para completar a apresentação. Obrigada. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Eu não sei o que é viver sem dor. Eu já não tenho noção de quantas cirurgias, de quantos internamentos, de quantas especialidades eu já fui e a quantidade de fármacos que já experimentei. Apesar disso, sou resiliente, gosto da minha profissão. No entanto, sou discriminada. Sou discriminada por condições de saúde. Precisamente porque gosto do que faço e, apesar das dores que tenho e ter necessidade, por vezes, de faltar porque não consigo, sou obrigada a ir para baixa médica porque me são entregues horários completamente inadequados e desfasados para os quais eu não posso cumprir. Por outro lado, há outra situação grave, porque se existem canais de denúncia para várias instituições estatais, no meu caso, que é a educação, estes canais não funcionam. Ou seja, eu faço a denúncia, e faço a denúncia de assédio, não é? E essa denúncia é devolvida, neste caso, ao agressor, àquele que me agride. Há um total de respeito pela lei dos denunciantes, inclusive pela diretiva europeia. Isto não pode acontecer. Eu quero trabalhar, é um direito que eu tenho e não tenho o direito de me tirar o meu horário para dar a outros e colocarem-me um horário que eu não consiga cumprir para ser obrigada a pôr baixa médica. Sou professora, há falta de professores e eu quero trabalhar. Deixem-me trabalhar, mas não me deixam. Fico por aqui. Muito obrigada. Se não se importa desligar só o micro. Muito obrigada. Passamos então à ronda dos partidos. Temos aqui neste momento o PSD, o PS, que serei eu a fazer a intervenção, e o partido Chega. Passo então a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Alberto Machado. Obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimentar os representantes do Núcleo de Intervenção de Apoio à Fibromialgia, agradecer-vos o facto de nos terem trazido aqui esta doença, que naturalmente precisa de ser falada, divulgada e regulada pelas instituições públicas, nomeadamente pelo Ministério da Saúde, no sentido de cumprir aquilo que são as recomendações da OMS. É uma doença relativamente recente,
mas que recente do ponto de vista da sua regulamentação, não do ponto de vista de estarem muitas pessoas a padecer com ela. De toda a forma, é absolutamente fundamental que aquilo que são as normativas internacionais sejam aplicadas também no nosso país e que possamos olhar para este caso, e acho que a vossa vinda cá também ajuda muito a podermos olhar especificamente para esta situação e poder encontrar aqui formas de vos ajudar neste caminho, no sentido de procurarmos que nomeadamente o Governo, possa analisar esta situação e depois, juntamente com a Ordem dos Médicos, poder fazer a tal divulgação que aqui falou e referiu muito bem, para que os médicos possam também ficar mais sensíveis para esta diferenciação nos 3 níveis que referiu, que naturalmente cada um deles terá uma aplicação diferente no que são os benefícios que os doentes possam vir a ter e também nos condicionamentos que têm no seu trabalho, no seu local onde prestam, onde fazem a sua atividade profissional. Portanto, da nossa parte, vamos estar atentos e vamos colaborar também naquilo que for necessário. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começando por agradecer mais uma vez aos peticionários por nos trazerem este tema, por nos fazerem refletir sobre esta doença que é pouco conhecida, pouco discutida e que exatamente por esse desconhecimento é muitas vezes subdiagnosticada, subvalorizada por muitos profissionais de saúde, o que leva a um grande atraso no diagnóstico e no início do tratamento dos doentes. Durante o período que fui administradora de um estabelecimento termal, privei de perto com alguns doentes de fibromialgia que procuravam nos tratamentos termais alguma atenuação da dor e às vezes com sucesso, e pude constatar que realmente as maiores dificuldades com que encontravam era precisamente a falta de compreensão, como vocês aqui nos disseram, tanto dos médicos, mas também da própria família, dos amigos, da sociedade em geral, e o impacto psicológico que isso lhes causava. Porque, de facto, não há exames ou análises laboratoriais específicos que confirmem a fibromialgia. É um diagnóstico feito por explosão das outras doenças. E há, de certa forma, para alguns profissionais, essa desvalorização dos sintomas, da dor e da fadiga, associando-os muitas vezes ao stress também, o que leva a que os doentes não se sintam levados a sério. No texto da petição, referem que a norma diagnóstica da DGS, 17 de 2017, não tem sido cumprida pela maioria dos profissionais de saúde e pedia-vos que especificassem as principais razões para que isto esteja a acontecer. É essencialmente pelo desconhecimento médico da própria norma ou a norma também precisa de adaptação? E de que forma é que este alegado incumprimento tem implicações no dia-a-dia dos doentes? Por outro lado, foi aqui também referido outros países, Espanha, Brasil, era importante conhecermos os protocolos que vocês considerem que estão bem adaptados noutros países para que possamos estudar e ver de que forma podemos também adaptá-los ao nosso país. Sim, se pudessem fazer chegar, seria ótimo, pois nós também distribuiríamos por todos os grupos parlamentares. Depois, outra questão que é levantada também na petição prende-se com a questão do regime laboral, que também foi aqui testemunhado, que é complexo e exigente. Percebemos que os doentes não querem ser empurrados para uma questão de inatividade total, porque gostam de se sentir ativos, gostam da sua profissão, gostam de se sentir úteis e, portanto, também precisamos perceber quais são as medidas que consideravam mais adequadas em termos de adaptação laboral para garantir a continuidade profissional dos doentes. Um dos problemas que é destacado e que acho que é o problema primordial, que depois todos os outros vêm daí, tem a ver com a falta de informação médica relativamente à fibromialgia, encaminhamento erróneo dos doentes, até para a psiquiatria, o atraso no diagnóstico. Me parece que é esta formação, para além de outras medidas, que deve-se apostar primordialmente. Pergunto quais as medidas que deviam ser implementadas, na vossa opinião,
Tendo em conta a nossa função legislativa, qual seria a melhor forma de garantir que os profissionais de saúde pudessem receber esta formação adequada? E também vos pergunto se consideram importante que se elabore um estudo epidemiológico e socioeconómico aprofundado que permita obter dados concretos sobre a prevalência, a distribuição geográfica e a qualidade de vida dos doentes. Por fim, qual seria o impacto no dia-a-dia dos doentes de fibromialgia da inclusão da doença na lista de doenças crónicas na Direção-Geral de Saúde? Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade, com o compromisso que esta audiência será o ponto de partida para uma reflexão séria sobre a doença, com o objetivo de melhorar a vida dos doentes com fibromialgia. Muito obrigada pela vossa presença. Agora passo a palavra ao grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Armando Grave. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado às senhoras peticionárias e ao Sr. peticionário. Obrigado às senhoras deputadas e ao Sr. deputado. Eu peço imensa desculpa, mas quando estive a preparar esta reunião, isto antes de começar, eu gostava aqui a dizer à minha colega, só a lista dos sintomas que se consideram neste momento já me fizeram, estava a dizer, mas não estou a brincar, estou a falar mesmo a sério, já me fizeram sentir mal. Só os sintomas que aqui estão. Portanto, para mim é quase incompreensível como é que uma entidade empregadora, ainda mais o Estado, professora, não é? Consegue ter um comportamento destes. Se me permitir, vou agora começar. Pode? Muito obrigado. Os senhores peticionários trazem hoje a esta Comissão aspectos de uma doença com características que aí identificam e enumeram, fazendo acompanhar, e muito bem, da identificação da norma, cujo texto é elucidativo no que concerne aos sintomas, designadamente na página 1 e na página 13, que eu não vou ler, porque conhecem. Diz este problema já está identificado pela academia, pelos médicos, já está identificado. Só que eu notei, durante este estudo, que há uma altura em que parece que a ciência não avança. E quando a senhora peticionária estava a conversar connosco, eu reparei, é aquele momento, quando diz que hoje está-lhe a doer num espaço, num sítio, amanhã está no outro. E eu acho, na literatura que vi, na literatura académica, o que eu percebi, eu que não sou médico, só sei queixar-me de dores, mais nada também, portanto não sou médico. O que eu percebi é que a academia ainda não conseguiu perceber qual é o sítio, qual é o caminho para atacar a doença, para atacar esse problema. No entanto, é uma doença muito restritiva no sentido de nos condicionar muito, Isto apetecia-me ler isto tudo, mas, portanto, a fibromialgia é um síndrome, isto é um texto académico, é um síndrome clínico reumático crónica caracterizado por um quadro de dor músculo-esquelética generalizada e uma multiplicidade de sintomas como a fadiga, distúrbios do sono, imensos. Parece que a questão que se põe aqui, mesmo a nível da academia, é que cada um destes pode gerar outros. Portanto, nós podemos ter aqui 20 ou 30 sintomas, mas podemos considerar que nestes 20 ou 30 podemos ter 60, porque um deles pode gerar outros. Como disse muito bem, sai daqui e vai para o outro lado. Tem como consequência o facto de, pelos vários estágios do seu desenvolvimento, ser muito incapacitante, e aqui é muito problemático, a meu ver, e assim bastante impactante na forma da vida dos doentes, das suas famílias, com uma importância capital no que concerne ao impacto na qualidade de vida das pessoas afetadas, assim como dos seus familiares. Portanto, as pessoas atingidas, eu estou a passar à frente, não estou a ler tudo o que escrevi, portanto, as pessoas atingidas, e quando atingidas, em regra, são jovens, porque isto pode começar em jovens. Há literatura que diz que são dos 30 aos 50 anos, há outra literatura que diz que são dos 43 aos 60. Temos desde crianças. Pronto. 8, 9 anos já temos casos. Sim.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado, de qualquer das formas. Portanto, mesmo aqui a Academia não se entende, portanto, eu percebi que poderia ser a vida toda. Eu percebi isso. No entanto, parece permanecer a ideia da incerteza da constatação do diagnóstico, até muito tarde, o que, isto sou eu a dizer como deputado, que não sou médico, como disse, o que porventura poderá agravar as consequências da patologia. Eu não faço ideia se detectada atempadamente poderíamos prevenir ou se poderíamos só tirar de dor, como já temos aqui outras situações iguais. Não faço ideia. Da análise de alguns documentos, constatei que todo este processo já tem pelo menos 13 anos. Começou em cerca de 2012. Portanto, e agora faço uma pergunta muito incómoda, que é, porque é que entendem que os governos, até agora, ainda não pegaram numa doença, uma patologia deste tipo, tão condicionante para quem é o objeto desta doença? O Chega espera que este seja o tempo do Governo reconhecer o que vocês pedem na vossa petição inicial. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos Sra. Coordenadora, peço desculpa. Estava a falar em termos jurídicos e disse petição inicial, não é? Petição inicial é no Tribunal. Na vossa petição aqui. Não tem problema, nós percebemos. Peço imensa desculpa. Muito bem. Passo então agora à última intervenção dos peticionários. Têm 10 minutos, podem dividir novamente entre vocês, como preferirem. Boa tarde. O meu nome é João Paulo. Eu toda a minha vida sofri com dores, sem nunca perceber, e sem nunca entender e sem nunca ser elucidado pela classe médica do que é que realmente seriam essas dores ou o que é que seria a causa dessas dores. Normalmente tinha 2, 3 episódios graves em cada ano. Começaram a ficar mais graves a partir do meu regresso da tropa, meus 21 anos. Começaram a agravar-se. Aconteciam, por norma, durante a época de verão e ninguém sabia o que era. Eu corri dezenas, centenas de especialistas, especialidades diferentes, fui cobaia de muitas experiências de medicamentos, andei depois nas alternativas, medicinas alternativas, onde me dei bem durante algum tempo, até voltar a ter as crises graves, novamente, lá está, no verão, na época de verão. Eu cheguei, inclusive, como nasci em Moçambique, cheguei, inclusive, a andar a ser vigiado no Instituto Ricardo Jorge por causa das doenças tropicais. Não houve conclusão nenhuma. Há 5 anos, o meu corpo disse chega. E encostou-me na boxe, como eu costumo dizer. Num verão, lá está, num verão, tive 2 episódios gravíssimos, em que, a partir daí, decidi, e a minha família teve que também ajudar-me, em que teria que chegar a uma conclusão do que é que se estava a passar precisamente com o meu corpo. A conclusão apareceu há cerca de 13, 14 meses, numa consulta de reumatologia, uma médica ainda muito nova, muito preocupada, no fim de ter feito consulta da dor, consulta de tudo e mais alguma coisa, ela chegou à conclusão, através dos testes dos gatilhos, como eles lhe chamam, em que eu fiz os 28 ou quantos gatilhos existem, portanto, superei-os todos. Ela chegou à conclusão que eu sofria de fibromialgia, portanto, não valia a pena andar a continuar a fazer a ronda das capelinhas médicas para tentarem descobrir o que é que era. É uma coisa nova, portanto, eu tenho que estar a aprender dia a dia o que é isto, da fibromialgia. Sei que é muito ruim para mim, sobretudo para a minha família, e é uma coisa que não me deixa trabalhar, portanto, é incapacitante ao máximo, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu, para estar aqui hoje, tive que me levantar muito cedo para conseguir, por fases, despachar-me a tempo e horas para conseguir estar aqui hoje convosco.
De modo que o mínimo que acho que realmente o Estado tem que fazer para tomar conta destas pessoas, porque não sou só eu, existem muitas pessoas, e isto que era considerado uma doença de senhoras, não é uma doença de senhoras, de mulheres, é uma doença que atinge todos mesmo, começa muito novo. Há crianças, atualmente há crianças já diagnosticadas com fibromialgia, e nós, sendo um país tão evoluído, tão moderno, estamos muito atrasados nesta solução que estamos a dar aos doentes fibromiálgicos. Não o estamos a considerar sequer. Portanto, eu tive muitos episódios em que ia internado e os médicos simplesmente diziam: isso é da cabecinha, isso não há nada a fazer, portanto, é voltar para a sua vida, porque isso é a sua cabeça que lhe está a provocar essas situações. É o stress, não sei o que é. A verdade é que é uma doença muito incapacitante. Muito mesmo. E agradecemos o vosso tempo para nos receber. Muito obrigado. Senhora Deputada, antes de mais nada, queria esclarecer uma pergunta que a Senhora Deputada fez relativamente ao porquê que a norma diagnóstica 017 não tem sido cumprida. Foi o Dr. Alexandre Diniz que a fez, inclusivamente telefonou-me um dia: tem que se resolver com isto, temos que fazer alguma coisa, tem que se fazer uma alteração. E pediu-me ajuda, eu trouxe um calhamaço, cheguei à DGS, o dele era 3 vezes maior que o meu, pois toda a gente à procura, e trabalhou muito e fez um grande documento, mas que nunca foi cumprido até hoje. Nem ninguém se preocupou para que fosse cumprido. A norma diagnóstica chega-se a um centro de saúde, chega-se a um médico. Eu insisto com os doentes: falem ao médico na norma diagnóstica número 017 de 2017 da DGS. Ninguém conhece. Pedi uma audiência na DGS. Fui atendida na audiência. Depois da audiência, mandei 5 e-mails. Recebo agora, após o 5º e-mail, uma afirmação dizendo que tencionam falar no assunto quando estiverem a preparar as comemorações para o dia 12 de maio, que é o Dia Mundial da Fibromialgia. E eu só pergunto: porquê? Quando uma coisa que já vem muito de trás, porque é que vai esperar pelo dia 12 de maio? Onde é que está a obrigatoriedade clínica? Quando é que está o Estado para obrigar a que uma norma diagnóstica, que é de obrigatório cumprimento, não seja respeitada e cumprida pela classe médica? Agora, queria falar numa outra situação, enquanto tiver tempo. Queria agradecer a presença do Sr. Deputado do PSD, e já vou dizer porquê. Talvez o Sr. Deputado não tenha conhecimento, mas nós estudamos, procuramos, e encontramos que em 2015 o PSD fez uma proposta no Parlamento que foi rejeitada. Eu vou ler qual é a proposta, que diz o seguinte: no entanto, é qualquer coisa que parece ridículo, parece que feito por alguém que não bate bem da cabeça, mas o PSD pediu e não foi ouvido. Houve também o pedido do Bloco de Esquerda, do PCP. Portanto, foram os 3 partidos rejeitados. E continua a existir o mesmo ponto, que diz isto: no entanto, e apesar de se tratar de uma doença crónica, incapacitante e quase sempre progressiva, a fibromialgia não consta nem se enquadra em nenhuma das doenças ou grupo de doenças listadas ou, estou sem óculos, ou legisladas que facilita aos portadores de algumas doenças crónicas o acesso a benefícios especiais no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Eu pergunto: o que é isto? É doença crónica, mas não consta, nem está listada. É doença das formiguinhas, pergunto eu. Isto o PSD levantou, muito gratos por isso, foi rejeitado. Agora, deixo aqui o pedido diretamente ao PSD: por favor, voltem ao ataque. Voltem ao ataque. Agora, só para terminar, uma coisa muitíssimo importante, que eu não queria deixar passar, que é aquilo que pedimos na petição, que eu penso resolver muitos dos nossos problemas e ajuda o Governo também a resolvê-los. Nós não queremos pedir juntas médicas para todos os doentes fibromiálgicos.
E isso porquê? Todos nós sabemos como é que funcionam as juntas médicas. Os doentes vão lá, são tratados todos da mesma maneira, ou seja, mal e desumanamente. Principalmente fibromialgia, minha senhora, essa doença não existe, vá trabalhar, o seu mal é preguiça, não. Ouvem isto e muito mais, coisas mais graves. Inclusivamente assédio temos queixas. Festinhas nas mãos, não sei o quê, tem muito boa cara, não sei o quê. Isto não pode admitir-se. O nosso país tem que ultrapassar isto, e urgentemente. Por isso, e sabendo, tendo conhecimento disto que se está a passar no nosso país, nós apenas solicitamos na nossa petição 5 juntas médicas. 5 a nível de país. Faro, Lisboa, Porto, Trás-os-Montes e Açores. Juntas médicas essas que deveriam ser formadas por médicos devidamente preparados, especializados para a patologia, que conheçam devidamente o que é fibromialgia, para receberem nessas juntas, doente a doente. E não é andar os doentes a correr o país todo de um lado para o outro, é ser corrido pela porta fora, e maltratado e humilhado. Nós apenas pedimos 5, penso que não é pedido mais, para estes doentes que precisam tanto e estão tão necessitados de ajuda, estão desesperados. Nós temos ameaças de suicídios todos os dias. Os senhores, se forem à página Fibromialgicos Unidos pela Saúde, os senhores põem a mão na cabeça. Parece um tarrafal, mas com muito sangue. Só quem está dentro do assunto é que pode fazer uma ideia de como estão a ser tratados estes doentes no nosso país. E depois e isto afirmo com todo o rigor, há muito oportunismo clínico. Eu não falo em nomes, nem posso, nem quero, mas, infelizmente, há quem se aproveite dos doentes que aflitos vão, eu não aguento com as minhas dores, eu não sei o que tenho, e há médicos, pronto, vai tomar isto, eu vou até às morfinas, antidepressivos, não, vão por aí fora, o doente fica cada vez pior e cada vez vai a mais consultas. Correm de médicos para médicos atrás das consultas. Muito obrigada. Ainda queria falar, eu vou conceder mais 2 minutos, com a anuência de todos. Obrigada. Ora bem, focando no regime laboral, é muito simples fazer-se adaptações. Basta, por exemplo, um pouco de ergonomia, uma cadeira confortável, a mesa na altura indicada, ideal, não ter que percorrer o país todo. Eu efetivei apenas este ano letivo. Andei de norte a sul, desnecessariamente, sempre tive lugar perto de casa, efetivei este ano apenas, e agora que finalmente efetivo e estou perto de casa, a escola não me quer, porque eu sou doente e porque tenho que fazer estas adaptações. Mas que adaptações são estas, para além destas que eu identifiquei? Em vez de dar aulas em mais do que uma escola, ficar só numa? Em vez de dar aulas no primeiro piso, ficar no resto do chão? É para evitar ter que carregar o material pedagógico e agora o kit tecnológico, que temos que andar com isso atrás. Pequenas adaptações, em vez de ter 7 ou 8, 12 turmas, como eu já tive, ter 3 ou 4. É preferível ter 3 e 4 e lecionar bem do que ter 8 ou 10 e não conseguir. E o mais importante, ter um horário adequado. O meu horário é o pior da escola. Só para vos dizer, a minha segunda-feira, eu tenho que me levantar às 6 da manhã, entro porque tenho que também levar as minhas filhas. Só o facto de ter que levar as minhas filhas e regressar, eu já chego à escola exausta. Depois dou uma aula, às 8h15, e depois não tenho mais nada. Tenho que ir para casa. E depois regresso outra vez às 3h15, e depois não tenho mais nada. E depois regresso no dia seguinte às 10, e depois não tenho mais nada. E isto assim, a semana toda. Isto é incomportável. Eu chego à quarta-feira, já não aguento, porque eu tenho um maçarico que me queima ali por todo o lado. E eu pergunto, mas porquê? Porquê?
A Junta Médica enviou-me para uma consulta de medicina de trabalho. Inicialmente a escola não queria marcar, dizia que não tinha dinheiro. E eu, informada, não é, disse não é a escola que paga, basta pedir cabimento ao IGEF. Mesmo assim tive que pedir, e porque também faço parte dos órgãos sociais da AJDF, Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais, que tem trabalhado bastante a medicina do trabalho, entre outras ações, que me ajudou, de certa forma, a pressionar que a escola marcasse essa consulta de medicina do trabalho. Foi feita a marcação, correu bem, mas infelizmente a minha ficha de aptidão foi adulterada. Eu fui obrigada a solicitar a intervenção da entidade reguladora de saúde, da ordem dos médicos, e ainda não há uma conclusão. Vou trabalhar no mês que vem e não posso com este horário. Pronto. Obrigada. Muito obrigada aos peticionários pelos esclarecimentos, pelas informações que nos deixaram. Se quiserem fazer chegar mais alguma informação por escrito, podem fazê-lo para o e-mail da Comissão. Eu peço imensa desculpa, mas nós já terminamos a grelha. Podem fazê-lo então para o e-mail da Comissão, depois irá ser distribuído para todos os grupos parlamentares, mesmo aqueles que não puderam estar presentes, mas que depois podem assistir ao vídeo desta audição, desta audiência. Queria também referir que nós temos outra petição no mesmo âmbito, que iremos fazer amanhã a audiência. Eu vou sugerir, porque nós temos, o relatório é o único das duas petições, foi assim aprovado na Comissão de Saúde. A outra petição tem mais de 8.000 assinaturas, portanto, irá a plenário. Eu vou sugerir no relatório que esta petição, uma vez que o âmbito é o mesmo, possa ir em conjunto também a plenário, mas isso ficará, a Conferência de Líderes é que tomará a decisão, portanto, não caberá a nós a decisão, mas vamos fazer essa sugestão. Portanto, ficamos disponíveis para trabalharmos em conjunto. De facto, informaram-nos disso na medida em que